Bom dia, gente! Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, né? A gente vai entrar no assunto Grécia e nessa aula eu quero falar para vocês só quais foram os legados que a Grécia deixou para o Ocidente, que até hoje a gente pode ver, né? Quais são esses marcos? Vamos só enumerar alguns, né? As obras artísticas, já a gente vai entrar em que arte que foi essa, né? As obras arquitetônicas, científicas, a filosofia, que vem, né, da Grécia, é considerado o berço da filosofia. E mesmo que tenham se passado milhares de anos, isso ainda está presente na sociedade atual. A gente vai ver um pouquinho que foram esses, né? Quais foram essas contribuições, né? Primeiro, as contribuições históricas. Primeiro, da Grécia, né? Alguns dos principais historiadores, né? Os primeiros que surgiram foram da Grécia, né? Mesmo que houvesse várias tradições mitológicas, que todo mundo conhece os mitos gregos, né? Os deuses gregos, muita tradição religiosa, ainda assim haviam estudiosos de história e de outras matérias. Quem é considerado o pai da história era um homem chamado Heródoto, né, da Grécia. Então, esse é um dos legados que a Grécia deixou para a gente, né? Na filosofia também, né, a Grécia é o berço da filosofia, né? E a filosofia, ela é a primeira coisa que vem para as pessoas estudarem, né, os fenômenos naturais, como as coisas aconteciam, enfim, a investigação do conhecimento, né, que a filosofia busca isso, conhecimento, né. Então, os gregos, eles tinham um espírito crítico, ou seja, eles questionavam tudo. Por que que é assim? Por que que não é daquele jeito, né? Eles não aceitavam respostas prontas, não aceitavam os mitos, né, as religiões como explicações, né, para o que acontecia ao redor deles. Então, a filosofia também é um legado da Grécia, né? As correntes da filosofia grega, influenciaram o mundo até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje ainda são citados Sócrates, Platão, todo mundo conhece Sócrates, Platão, Pitágoras, entre outros, né? Além disso, a Grécia tinha estudiosos, como eram muito, com a palavra que eu tinha usado mesmo, eram muito questionadores, né? A Grécia teve estudo nas mais diversas áreas, como a medicina, né? É considerado o primeiro lugar, assim, que se tem o estudo da medicina, né? No Ocidente, tá, gente? Porque a medicina chinesa, enfim, é bem mais antiga, mas a gente está falando de Ocidente, tá? Áreas como a matemática também, as ciências da natureza, a biologia, né? Então, tudo isso começou lá na Grécia, tá? Porque antes no Egito, na Mesopotâmia, a única coisa que eles estudavam era astronomia, tinha outras coisas, tinha sim, mas eles não tinham aquela curiosidade de querer saber, né? De não aceitar as coisas como os simples explicações mitológicas que eles, enfim, os gregos não aceitavam isso, né? Eles eram muito questionadores, tá? Outro legado grego que é muito importante nos dias de hoje é o teatro, né? O teatro no estilo ocidental, porque já existia teatro em outros lugares, como no Japão. Primeiro, nasceu a tragédia, e uma das peças que eles mais encenavam era Édipo o Rei, né? Que é um mito bem trágico mesmo.
e a comédia. E geralmente essas homenagens eram uma homenagem ao deus Dionísio. É engraçado a gente falar, né, que tem vários estudiosos que não aceitavam os mitos, mas a Grécia, o teatro, né, não eram cientistas, eram artistas, né? Então eles homenagearam. E, gente, sem o teatro, provavelmente não haveriam encenações, por exemplo, em filmes, né? Então, para vocês verem como que uma coisa que começou lá atrás até hoje, né, faz sucesso, o teatro em si faz sucesso, mas também inspirou o cinema, as novelas, né, que a gente assiste hoje. A tragédia, ela, como eu falei, ela surge antes da comédia, né, mas assim, todas, tanto tragédia quanto a comédia, elas serviam como entretenimento e como crítica social. Ou seja, né, eles ainda assim, apesar de ser uma homenagem ao deus Dionísio, de não ser científico, ainda criticava a sociedade daquela época, né? Outro tipo de arte que foi muito usada na Grécia, que foi um sucesso, né? Eram os valores humanistas. A Grécia, ela tinha como padrão a beleza perfeita, né? Eles buscavam na beleza a ordem e a harmonia. Então, gente, os escultores, por exemplo, né? Eles retratavam o corpo humano de uma forma perfeita. Tem, tem estátuas que têm as veias saltadas, assim, você realmente vê cada músculo. Eles estudaram anatomia para fazer uma escultura daquelas, né? E essas características, elas depois foram resgatadas lá no movimento renascentista, tá? A música, a pintura, literatura, tudo era feito com muita harmonia, era feito para ser belo, tá? A beleza era muito importante para os gregos. Depois eu vou mandar umas imagens para vocês em PDF, para vocês verem essa arte grega, né? A arquitetura também era impressionante, tanto que até hoje, né, ainda tem as ruínas dos templos gregos, né? Dos templos, dos palácios, mas a principal contribuição grega para o mundo moderno, e isso a gente já entra em outras, para o mundo todo mesmo, foi a democracia, tá? A democracia na Grécia é um pouco diferente da que é praticada aqui. Vamos falar primeiro o que é a democracia. A democracia é um sistema político, né, que transfere ao cidadão o poder de decidir os rumos políticos, sociais e econômicos da polis. No caso, né, na época era Atenas. Ou seja, o cidadão pode definir os rumos políticos. Mas quem que era cidadão na Grécia? Bom, cidadãos eram somente homens acima de 20 anos, ou seja, mais de 50% da população ficava fora dessa contagem, né, da democracia. Por isso, muitos afirmam que não era uma democracia verdadeira, né, porque mulheres, estrangeiros e escravos não contavam, né, enfim. Até hoje, a democracia é perfeita? Não, gente. Não era na Grécia e não é hoje, né? Mas enfim, a gente consegue garantir a representatividade para todos os cidadãos. A democracia, gente, ela te dá o direito de eleger alguém que te represente. Hoje em dia, no nosso país, essa que é a democracia. Você vota em um candidato que te represente, que represente o seu estado, que represente a sua cidade. Na Grécia, não. Na Grécia, as pessoas elas tinham a oportunidade de ser uma coisa direta, ou seja, deles se defenderem, ou se defenderem, né? Deles
falarem. Lembra que eu falei daqueles que ensinavam a discursar? Por isso, os sofistas foram importantes, porque eles ensinavam a arte do discurso, né? E assim, eles falavam para eles mesmos subirem no poder, não era como é aqui, né? Ou seja, é por isso que fala que na Grécia a democracia era direta, ou seja, você elegia diretamente a pessoa, né? Você tentar se eleger. Tô falando eleger, mas nem sei se essa palavra é correta, mas enfim, tentar governar, né? Hoje, a nossa democracia ela é indireta, ou seja, a gente vota em alguém para nos representar, né? Para representar lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Senadores, né? E essa foi a contribuição maior que a Grécia deixou para a gente. É um dos melhores sistemas que a gente conhece, né? A democracia. Pena que ela digamos que usada corretamente. Usada não é um termo certo, que fugiu a palavra que eu queria falar. Fugiu. Mas enfim, essa é a aula de hoje, é só para vocês pensarem um pouquinho enquanto uma sociedade, mesmo que antiga, trouxe tantas inovações para a época e para a gente também, né? Porque a democracia é uma coisa que surgiu há mais de 2000 anos e é o nosso sistema de representatividade hoje em dia, né? O teatro surgiu há mais de 2.500 anos e até hoje ainda existe o teatro, né? Enfim, esse é o legado grego e eu vou mandar para vocês mais materiais para vocês verem o quanto a Grécia foi uma civilização rica em relação às artes e aos legados que eles deixaram para a gente até os dias de hoje, tá bom, gente? Sempre se lembrem, nada nasce do nada, né? Então, no caso da nossa sociedade, ela começou a ser gestada do jeito que é hoje, lá na Grécia. Aliás, muito antes, no Egito, na Mesopotâmia, mas principalmente na Grécia, tá, gente? Então, por hoje é esse o vídeo. Eu vou mandar slides para vocês, tá? Ó, beijo, juízo e estudem, tá? Bonitinho. Tchau, tchau.